Bom dia, PG Online. Bom dia, querida Lânia. Obrigada por ter aceito aí o convite da nossa irmã Rita de estar conosco esta manhã. É uma alegria ter você aqui conosco. E antes de você iniciar aí, vamos fechar os nossos olhos e fazer uma breve oração. Senhor Deus, obrigada, Pai, por mais um PG que inicia. Obrigada, Senhor, porque já tivemos a oportunidade de fazer os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, de ver o quanto o Senhor tem sido maravilhoso e misericordioso conosco, Pai. Neste momento, nessa segunda hora, pedimos que o Seu Espírito Santo venha falar por intermédio da nossa irmã Lânia, que ela venha falar palavras vindas dos altos céus, Pai. Unge ela de poder e abra os nossos ouvidos para ouvirmos a Sua palavra. Ajude-nos, Senhor, a não sairmos da mesma maneira de quando entramos, Senhor. Espírito Santo, atinja cada casa, cada lar que vai ouvir agora ao vivo e também a gravação depois também. Que o seu amor, sua graça e sua misericórdia alcance a cada um aqui, a sua extensão de família também. Guarde a Lânia, a família dela, essa família que tem se dedicado a fazer a sua vontade, o seu querer, Senhor. Espírito Santo, por favor, dê forças para a Lânia, o esposo, a filha, cuide dessa família, Senhor. Por favor, abençoe os guarde, que os seus anjos estejam ao redor deles ali, em toda a programação, em tudo que eles forem fazer, que eles sejam abençoados e que aqueles que estão ao redor deles também sejam, Senhor, através da presença deles. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Madalena, dá contigo a palavra. Bom dia a todos. Eu tenho até que horas? São 6h18 agora, irmã Alessandra. Irmã Rita também não me falou até que horas que eu tenho que falar? Fique tranquila aí. Até 8 horas, tá bom? Isso. Até umas 7h pouco, fica tranquila que eu tô... Não, eu termino antes, pode deixar. Se eu demorar muito, ninguém vai me convidar depois. Bom, vocês estão vendo aqui meu de lencinho amarelo, né? Aqui. Para alguns lugares do Brasil, tem o projeto MEL, né? E para quem não sabe, eu sou da União Sul Brasileira. Aqui, atualmente estou morando aqui no Paraná, em Maringá. Então essa semana começou domingo e vai até nesse próximo sábado as mulheres de mel, né? É que esse lenço aqui é como se fosse a presença, é símbolo, né? Como se fosse a presença do Espírito Santo. Mel significa mulheres evangelizadoras levando luz. Então, essa semana, aonde a gente for, a gente leva. É claro que a gente já tem, né? Esse costume de levar luz. Mas especificamente essa semana, esse projeto Mel aqui, então, algumas, né, vou escrever aqui, alguns lugares o lenço é de outra cor, mas aqui na região sul, União Sul Adventista, o lenço é amarelo, né, significa brilho, luz, mas enfim, que vocês possam levar a luz. Eu quero agradecer a irmã Rita que me convidou, estava no sábado, foi sábado, eu estava lá numa outra cidade, próxima aqui a Maringá, também estava levando luz lá, para a glória de Deus. Mas vamos lá, abra sua Bíblia, se você puder abrir a sua Bíblia aí, no livro de Marcos. É uma história bem conhecida. Sabe quando você vai na casa da avó, vai na casa da tia e ela prepara aquele chazinho gostoso para você, aquele suco, aquele cafezinho de milho, aquela cevada bem gostosinha? Vai ser hoje, vai ser o nosso café da manhã, a nossa cevadinha da manhã, o nosso cafezinho de milho da manhã, o nosso chazinho de erva cidreira da manhã. Uns fazem bolo de fubá, o outro faz um pãozinho caseiro gostoso, não é? E hoje a gente vai tomar um cafezinho junto, conversando, tá? A gente só vai conversar meditando nesta palavra. Já foi lida a Bíblia, mas já foi orado,
Mas eu vou orar mais uma vez. Diz assim, a oração diz assim: Senhor, eu sei que já oraram, foram muitos pedidos também anteriormente, mas agora nós iremos abrir a tua palavra, Espírito Santo, que o Senhor venha traduzir aquilo que eu não consegui falar. Eu estava voltando para casa da igreja quando o Senhor fala sobre esse assunto. E hoje a gente vai tomar um cafezinho juntas com as minhas irmãs. Pelo que eu vi ali, 99,9% são mulheres que estão aqui. São mães, são avós, são tias, são filhas. Que o teu Espírito Voz possa alcançar através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O verso 35 de Marcos 4 começa assim: Naquele dia, já sendo tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Verso 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e o mar. Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eita glória! Esse Jesus que a gente serve, que tem todo o poder, que está no controle de tudo, sabe? A gente acha que ele não está no controle porque o problema é tão grande, mas ele continua no controle. E eu estava lendo os 3 evangelhos ontem que falam sobre essa passagem de Mateus, está lá em Mateus 8, Lucas 8 e Marcos 4. E o Marcos aqui, ele foi bem específico. Começa dizendo que, e também eu estou junto aqui com o Espírito de Profecia, aqui, está dizendo que ele, Jesus, ajudava as pessoas ali naquele lugar. Só que já estava ficando tarde. E aí diz que dispensou as multidões. Aqui na Bíblia está dizendo que despediram das multidões. Imagina Jesus acariciando as crianças. Já estou indo, eu preciso ir embora. Vocês já foram num lugar assim? Que você despede da família no quarto, depois despede na sala, depois despede na varanda, depois despede no portão, aí você entra no carro e você ainda continua despedindo da pessoa, porque é tão gostoso quando a gente está em aconchego com a família. Né? Você vai dando tchau, tchau. Imagina Jesus assim também. Imagina, vamos entrar nessa história. Vamos pensar Jesus ali, naquele dia, né? Fazendo carinho em um. Olha, tem mais um, chegou mais um para Jesus curar, vem. E ele ficou bem cansado. Ele ficou bem cansado mesmo. E o dia já estava findando. E aqui diz que ele estava esgotado. Jesus, como ser humano, ele estava muito esgotado. E ele queria um lugarzinho para ele descansar. E ele falou: vamos passar lá para o outro lado da margem. Aqui também fala no verso 37 que veio um temporal de vento, que a ondas, né, começou, aquela tranquilidade que estava, começou a jogar o barquinho, né, bater. Imagina, as ondas batendo naquele barco, fazendo barulho. E Marcos aqui, ele foi bem detalhista. Falou que Jesus estava dormindo sobre um travesseiro, né? Ele pegou o travesseirinho dele, ó, e foi dormir. Foi dormir. A gente aprende muito com essa história que mesmo Jesus estando no barco, as tempestades vêm.
mesmo Jesus estando no barco. E a gente pensa assim, os discípulos obedeceram Jesus, os discípulos ali, né? Porque foi Jesus que falou, vamos passar para outra margem. Então ali, os discípulos não estavam fora da vontade de Jesus, eles estavam fazendo a vontade de Jesus. Mesmo assim, a tempestade apareceu. Às vezes a gente fica assim, meu Deus, eu estou indo na igreja, Senhor, eu guardo os mandamentos, Senhor, no sábado eu me dedico tanto, Senhor, eu me dedico tanto, Senhor, eu oro, eu jejuo, Senhor, e por que eu tenho que passar por isso? É, os discípulos estavam obedecendo a Jesus e veio a tempestade. Vem esses questionamentos na nossa vida, não vem na sua vida também? Poxa, Jesus, né? Eu leio a Bíblia, eu faço ano bíblico, eu peço o batismo, mas as tempestades vêm na nossa vida, mesmo a gente fazendo a vontade de Deus. Olha para a gente refletir. Então não fica aí murmurando, não, porque será que eu estou em pecado? Porque meu passado, né? Aquelas pessoas falam que a maldição hereditária, que teu pai pecou, a tua avó fez isso. Não, não existe, né? Existem as consequências. Mas a gente fica pensando, por que, Senhor? Só que a diferença é que Jesus está no seu barco. Você está Aleluia. enfrentando essa dificuldade, a tempestade veio com Jesus no barco, então essa é a diferença. Só que acontece que o medo faz a gente esquecer que Jesus está no barco. Quando as ondas invadiam ali o barco, batendo, aqui fala temporal de vento, as ondas se arremessavam contra o barco, Jesus estava dormindo naquele travesseirinho. Os discípulos, olha só que interessante, eles ficaram tão concentrados no problema, tão concentrados na tempestade, que eles esqueceram que Jesus estava no barco. Sabe? Às vezes acontece comigo também. Eu fico tão concentrada no problema que eu esqueço que Jesus está no meu barco. Sabe? Talvez com você não é assim, mas comigo. Eu estava até lembrando que ano passado a gente estava no Campuri e a minha filha no domingo tinha que fazer uma prova da escola. Aqui no Paraná fala que é o PAS, né? São 3 anos, primeiro ano, segundo ano e terceiro ano de fazer o PAS. Então ela fez o primeiro ano, é como se fosse um Enem. E não pode perder, uma vez por ano você faz. E ano passado ela já estava no segundo ano e a gente planejou tudo. Falou, agora domingo você vai cedo, volta para Maringá, almoça e faz a prova. E ela é conselheira das meninas, a gente preparou tudo, a gente despediu e ela foi embora. De onde que a gente estava até onde a Maringá, dá em torno de 1h10, 1h20, mais ou menos, não passa disso. Mas aí, ela quando foi mais ou menos umas meia hora, 40 minutos, eu lembrei que a identidade dela ficou comigo. Eu falei, meu Deus, para ela fazer essa prova, ela tem que levar a identidade dela. E ela não tinha aquele identidade online. E eu falei, meu Deus, todo mundo que ia fazer essa prova saiu mais cedo, já tinha ido já. E eu falei, Senhor, e comecei agora, e naquele campuri todo aqui da nossa união, da nossa associação Sul Paranaense, e eu fiquei, você tá indo para Maringá? Não, o pessoal já foi. E eu comecei a procurar, e nada. Eu falei, Senhor, eu falei, Esté, a identidade ficou comigo, Esté. Ela falou, mãe, não vai dar para fazer a prova, mãe, eu já tô chegando em Maringá, mãe. Daquele desespero todo. E eu correndo para um lado, para o outro, para ver quem já ia para Maringá. E não tinha ninguém, porque todo mundo já tinha ido. Aí eu tava focada, sabe aonde? No problema. Eu estava focada no problema, concentrado no problema. Quando eu fui ver, falei, agora não tem mais jeito. Aí eu sentei no meio fio assim, falei, Senhor, e agora? Aí ele agiu. Porque a gente fica tão focado no problema, a gente esquece de pedir para ele primeiro. A gente esquece de pedir para ele primeiro.
E eu falei, Senhor, eu não sei mais o que fazer, Senhor, não sei. Ele falou, tá bom, agora você vai entregar seu problema para mim? Vai. Tá bom, eu vou agir. E ali, na minha mente, o Espírito Santo falou assim, vai lá na portaria, vai lá. E eu falei, Aí eu falei pro meu líder, eu tô indo lá na portaria lá. Quando eu cheguei na portaria, eu perguntei, tem alguém aqui que tá indo para Maringá? Aí um irmão veio até a mim com a esposa e falou, a gente vai passar por Maringá. Eu expliquei o caso para ele. E aí ele levou a identidade para Esther. E ela conseguiu chegar a tempo ainda, né? Porque ele acabou desencontrando com o Sérgio. Mas assim, eu estava focado no problema. E às vezes a gente também fica focado no problema, e enquanto a gente tem que entregar para o Senhor. A fé, nossa fé, ela vai crescendo quando os nossos olhos estão em Cristo. Quando eu foquei a minha fé, Senhor, não tenho mais o que fazer, eu tentei de tudo, aí ele agiu. Sabe, a gente é teimoso, a gente é teimosa, a gente quer fazer, né, do nosso jeito. Ei, calma aí. Aí, número 3 aqui, que eu foquei bem aqui, diz assim, que Jesus, ele tem poder naquilo que nos assusta. Tudo que te assusta. Aí tá dizendo assim, os discípulos acordaram, aí depois que eles tentaram de todos os jeitos, eles acordaram Jesus. E Jesus, a Bíblia diz que imediatamente, o Marcos aqui, o livro de Marcos, ele gosta dessa palavra, imediatamente. Pelo menos na minha versão aqui que eu li, imediatamente ele levantou. E uma coisa que está lá no Desejados de Todas as Nações, que eu vou ler para vocês aqui, diz assim, ó. Os discípulos, né, seus gritos despertaram Jesus. Ao vê-lo à luz do relâmpago, notaram-lhe no rosto uma celeste paz. Leem no olhar o esquecimento de si mesmo. Um terno amor e corações voltados para ele. E exclamavam, Senhor, salva-nos, e que perecemos. Nunca soltou uma alma aquele brado em vão. Ao empunharem os discípulos os remos, deitando um derradeiro esforço, ergue-se Jesus. E está em meio dos discípulos, enquanto a tempestade ruge e as ondas arrebentam sobre eles, e o relâmpago vem iluminar-lhe o semblante de Jesus. Ergue as mãos, tantas vezes ocupadas em atos de misericórdia, e diz ao irado mar, cala-te, aquieta-te. Cessa a tormenta, as ondas entram em repouso, as nuvens dispersam-se e brilham as estrelas. O barco descansa sobre o mar sereno. Voltando-se então para os discípulos, Jesus pergunta magoado, por que sois tão tímidos e ainda têm pouca fé? O que eu achei interessante é que Jesus, ele não acordou assustado. Ai, o que está acontecendo? Ele acordou aqui, está dizendo que o rosto dele estava um rosto de paz, um rosto sereno, um olhar tranquilo. Ó, às vezes a nossa tormenta, o nosso rosto fica preocupado, né? Fica atormentado. Mas Jesus ali, em nenhum modo, em nenhum momento, Jesus, ele só falou, calma aí, vento. Né? Fica tranquilo, acalma, fica quieto. A minha versão é, acalme-se, fica quieto. Sabe, a maior tempestade ali, às vezes, sabe aonde que está? Está no nosso coração. A maior tempestade também estava no coração dos discípulos. Porque Jesus falou assim, por que vocês estão com medo? Ainda não tem fé. Jesus está dizendo para mim e para você, Lânia, você não tem fé, Lânia. O problema não era aquela tempestade externa, havia uma tempestade dentro dele. Tá indo já? Pera aí, gente, vou dar só um beijinho no meu marido aqui. Tá indo trabalhar. Olha lá, meu marido tá indo trabalhar. Dá tchau pra ele lá. Dá tchau. Deus abençoe, amor. Pronto, vai com Jesus. Deus abençoe. Às vezes, Deus acalma a tempestade ao nosso redor.
em outras ocasiões, ele acalma o nosso coração, sabe? Porque às vezes a gente tem que passar por aquela tempestade mesmo, mas às vezes ele acalma o nosso coração, a tempestade que tá, aquele turbilhão. O milagre é a paz que vem dele para nós. E quantas vezes também nós temos essa tempestade no nosso coração? As preocupações, eu estava ouvindo os pedidos aqui, né? Preocupação com os filhos, com a família, o sofrimento, às vezes, de um casamento que está em crise, não é? Às vezes também a dor de uma perda, um luto, como ontem na minha igreja uma irmã, a sogra dela mora em Campinas, infelizmente de uma queda, né, trouxe sequelas e em menos de praticamente um mês e pouco ela veio a falecer. Então, as tempestades do nosso coração é a dor da perda, né, de um luto. Às vezes também a tempestade é a ansiedade diante das incertezas que está por aí. Incertezas financeiras, né? Incertezas de governo, política. A tempestade pode ser isso. Ou às vezes a sua tempestade, minha irmã, meu irmão, é sobrecarga de cuidar de todos. Você acaba carregando o seu marido, o seu filho, sua sogra, seu pai, a sua mãe, e quer carregar tudo e você fica sobrecarregada. E esquece de cuidar de você mesmo. Você cuida tanto dos filhos, é claro que quando é bebezinho requer cuidados mesmo. Mas tem tempestade no coração que a gente fica sobrecarregado de tanta coisa, tanto problema. Às vezes a tempestade do seu coração é a culpa do passado, erros do passado. Às vezes você carrega essa culpa, mas entrega para o Senhor e Ele vai apagar tudo os seus pecados. Às vezes a tempestade do seu coração é a solidão. Mesmo rodeado por pessoas, você se sente sozinha. Se sente sozinho, você vê todo mundo se alegrando, feliz, andando na rua e tal, e você está em solidão. Talvez a sua tempestade é medo do futuro. Ai, o que vai acontecer? Talvez tem muita gente que tem esses ventos, essas ondas, são lutas silenciosas que ninguém vê, não é? Tempestade dentro de você que ninguém vê. Talvez essa tempestade que você está enfrentando são as decepções, são as frustrações, são as feridas emocionais acumuladas ao longo do tempo da sua vida. São tempestade. Muitas mulheres, olha só, chegam na igreja sorrindo, felizes, mas só Deus sabe como que está a tempestade dela dentro da alma. Só Ele sabe. Mas Cristo, Ele é muito maior que as tempestades. Ele está no seu barco. Jesus, ele não precisou ficar lutando com o vento. Bastou uma palavra, né? Duas. Acalma-se e fique quieto. Eu estou cuidando. O mesmo Jesus que acalmou aquela tempestade, Ele pode trazer essa paz no seu coração. Hoje, nesta manhã, nesse dia, nessa primeira semana do mês de junho, esse mesmo Jesus, Ele pode trazer essa paz ao aflito coração. Talvez, olha só, Ele não mude imediatamente a situação, mas Ele pode mudar a maneira como você vai atravessar essa situação, te dando paz, falando, filha, você não está sozinha, eu estou aqui. Talvez essa tempestade vai durar mais tempo, mas você pode ter certeza que Ele está dizendo para você, eu estou aqui, eu estou segurando as tuas mãos. No mês passado, a gente estava na igreja, eu e meu esposo, a minha filha tinha ficado em casa numa quarta-feira, que ela tinha chegado mais tarde do colégio, e ela falou, mãe, eu vou ficar em casa hoje. Eu falei, então fica tranquilo que a mamãe vai lá com o papai. Minha filha tem 17 anos, é uma moça já. Inclusive, ela está lá no Paraguai fazendo missão, vai voltar essa semana.
E tava com, assim, dia de chuva, mas não tava com aquela chuva forte. Não estava chovendo quando a gente saiu de casa. A gente chegou lá na igreja, a gente cantou. Na hora dos pedidos e agradecimentos, apagou a luz, faltou energia e, e começou aquele vento, aquele vento tão forte, que aí eu falei, meu Deus, eu fiquei preocupada. É vento forte. Aqui em Maringá tem muita árvore. E o perigo é cair árvore dentro da casa. Aqui na minha casa, uma vez, acho que uns 6 anos atrás, a árvore do vizinho caiu, bateu aqui na. Caiu dentro da minha casa, quebrou o muro, o portão e furou o telhado, quebrou dentro da sala. Ainda bem, né, que não tinha ninguém em casa, que Deus cuidou. E aí veio aquela cena na minha mente, meu Deus, a Esther tá sozinha em casa. E agora? Eu vou para casa, mas tá chovendo muito, é perigoso. E agora? Né? Aí o Sérgio me tira uma foto de mim e eu tão desesperada pensei que a Esther tava sem energia lá na igreja, em casa também. Falei, meu Deus, e agora? Minha filha tá sozinha em casa, tá sem luz lá. Eu não tinha visto, ele colocou, eu e o Sérgio e a Esther temos um grupo. Aí eu só olhei rapidinho assim, para mim, ele tirou foto de mim, que eu tava lá na frente orando, e eu pensei que era a Esther que tava sem energia. Aí naquele momento, nitidamente, o Espírito Santo falou para mim: está na hora de você confiar em mim, né? Eu falei, é verdade, né? Eu tô aqui na frente, orando pelos pedidos, eu fiz a mensagem musical e eu tô nesse desespero todo. Porque eu lembrava que tinha anos atrás caiu galho dentro da minha casa, né? Eu falei, aí eu até falei, gente, tá na hora agora de a gente confiar, né? Minha vontade é ir embora, mas não dá para eu ir embora agora. Não dá, porque muita chuva, muito vento, pode cair a árvore no carro, no meio do caminho, pode acontecer algum acidente. E eu ali, quando eu falei, Senhor, tá certo, eu vou descansar. A tempestade não passou, mas ele mudou o meu coração, sabe? Ele mudou a maneira que eu passei aquela situação. Talvez você possa pegar essa palavra, Senhor, eu sei que eu vou ter que passar por esse processo ainda, mas muda o meu coração, me dá paz, me dá força, que eu venha enfrentar isso. E eu estava vendo esses dias uma mulher, ela estava fazendo um tapete numa máquina, assim, um tapete, e ela pegava uma máquina e passava assim, fazia um desenho. Quando eu olhei assim, de frente, eu falei, mas que desenho mais feio, sem cor. Ela estava bordando aquela tapeçaria, mas horrível. Eu falei, gente, já não vai sair aqui um tapete. Mas depois ela virou o tapete ao contrário, a tapeçaria virada, e parecia uma linda obra de arte. Depois a moça foi lá, cortou o excesso, ficou um desenho lindo, sabe? O que quero dizer para mim e para você nesta manhã? Talvez você não está entendendo nada, talvez a tua vida está feia, mas Jesus está bordando e fala, filha, calma, do outro lado você vai entender o porquê eu tô fazendo isso. Eita glória! Viu? Do outro lado você vai entender que é preciso passar por isso para que depois fique bonito. E olha só, muitas vezes a gente enxerga a nossa vida pelo lado de nós, do nosso lado. E aí os fios da nossa vida, tudo fica confuso. Mas Deus, ele vê o desenho como uma linda obra de arte. Amém? Deus vê o desenho por completo. Lânia, você tá calma, Lânia, calma, que daqui a pouco você vai entender. E para a gente terminar, nenhuma tempestade pode afundar o barco que está Jesus. Eita glória! Amém por isso? Se Jesus está no seu barco, não vai afundar. Lá na frente tem a história de Paulo, que o barco virou, né? Que o barco afundou, mas Paulo depois teve até a serpente mordendo ele, mas
ele conseguiu chegar ao seu destino. Se Jesus está no seu barco, não vai afundar. Às vezes pode até afundar, mas ele vai te segurar e vai te preservar a vida. E o último verso que eu quero ler está no livro de Naum, tá? Naum, capítulo 1. Olha que engraçado, Naum, verso 1, que diz assim, ou melhor, capítulo 1, verso 3. Peraí, eu coloquei errado aqui. Ah, tá. Na parte, ó, o Senhor é tardio em irar, verso 3 mesmo, mas grande em poder, e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são poeira dos seus pés. Repreende o mar, ele seca, faz com que todos os rios ficam secos. Bazã e Carmelo desfalecem, as flores do Líbano murcham. Então vamos pegar só essa parte. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E as nuvens são pó dos seus pés. Ele fica ali, você fica vendo cada nuvem bonita, grande, mas as nuvens ali é poeirinha pro pé dele, porque esse Deus é grande, esse Deus é poderoso. E eu gostaria de orar por você, para sua casa, para sua família, para que ele venha acalmar essa tempestade. Se ele não acalmar a tempestade, ele vai acalmar o seu coração. Vamos orar. Senhor, que palavra abençoada o Senhor tem aqui na tua palavra, na tua Bíblia, essa santa escritura. Que o Senhor nos lembra, estamos aqui conversando, estamos aqui tomando nosso cafezinho, nosso chazinho, nossa cevadinha juntas, em família. E eu sei que muitas aqui relataram e não relataram as tempestades que têm enfrentado na vida. Como a gente falou ali, medo, decepções, feridas, até mesmo por causa de um luto, enfermidades, estão enfrentando, Senhor, a sobrecarga de cuidar de todo mundo, estão sofrendo até mesmo a solidão, a preocupação com os filhos, crise no casamento, incertezas financeiras, até mesmo crises financeiras. Eu não sei, Senhor, quais são as tempestades que cada uma dessas irmãs, essas famílias tem enfrentado. O Senhor tem poder de mudar essa situação e dizer: acalma, sossega, fica quieta, que eu estou cuidando. Porque aquela tempestade, quando o Senhor foi despertado, o seu rosto estava sereno, tranquilo. E tem situações também que a tempestade ainda vai demorar um pouco, mas o Senhor tem poder de acalmar o nosso coração, que nós possamos ler o que a gente leu aqui, que a tempestade e a tormenta é o seu caminho. Que nós possamos, Senhor, segurar nas tuas mãos e dizer: com Cristo no barco, tudo vai bem. Por mais que venha os açoites da vida, que nós possamos, Senhor, sair deste grupo aqui, desse PG, segurando nas tuas mãos. Nos batiza, Espírito Santo, com o teu poder. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Muito obrigada, preciosa Lânia, pela mensagem, pelo maná vindo do céu, quentinho. Deus seja louvado. Estava procurando ali a irmã Rita. Falei, cadê a irmã Rita? Amém, irmã Nânia. Muito obrigada por essa mensagem. Olha, você não sabe como que tu falou meu coração nessa manhã. Eu tô no meio de uma tempestade. Tô no meio, amiga. Mas para a honra e glória do Senhor, Deus, ele é lindo, ele é maravilhoso. E só tenho mesmo que agradecer, só gratidão. Amém. Vou chamar a nossa irmã Maria Lúcia. Vem para cá, irmã Maria Lúcia. Estou aqui, minha irmãzinha linda. Por favor, nós temos algo para falar para nossa irmã Lânia. Temos, sim.
Irmã, eu estou morando aqui no Paraná, em Maringá, e estou aqui em Mandacaru. E frequento a igreja de Paris, uma pequenininha aqui. É você que vai estar com a gente no chá no sábado à Não, tarde? não, 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 não. Eu já preguei em Oh, Paris meu ainda, irmã pai, eu Maria. pensei que era. Esqueci o nome dela. Ivaneide, né? Até me É. chamou, mas eu vou pregar em Sarandi no sábado. Ai, irmã, que coisa feia. Recusar um Oh, mas a irmã me convite. chamou desde o começo do ano, que teve aquela reunião na associação ali. Associação não, lá no. Ô, mas quanto tempo você tá no Jardim Paris? Há 2 meses. Ah, tá. É, de vez em quando, é do meu distrito, do pastor Sandro, nosso É pastor. isso mesmo. Igreja Olha, irmã. gostosa, irmã, que igreja boa. É um É, pedacinho do céu. a minha é do Jardim Ebenezer. Já ouviu É? falar? Mesmo Já ouvi distrito. falar, mas nunca fui, não. Nossa, Irmã, somos do mesmo distrito. Lana, você me cuida dessa irmã Maria Lúcia, que ela é preciosa aqui pra gente, hein? Cuida dela aí pra gente. Passa o telefone dela depois, Alessandra. Faço sim. Ó, vou rapidinho, a irmã Maria Lúcia vai falar com Vou falar você. rapidinho, porque eu sei Ah, que seu tempo é coisa. Como nós aprendemos na sala 57, o nosso PG adotou isso. E nós vamos dizer para você. Nós te amamos, precisamos de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e nós cremos mais em Deus porque a irmã Lânia existe, faz parte da nossa vida e é a nossa irmã em Cristo Jesus. Amém, amém, filho. Amém. Amém. Ó, um amém. abraço. Ó. Eu Obrigada, vou te irmã. abraçar pessoalmente um dia aí, viu? Vira Ó, e mexe, eu tô no Jardim Eu Paris Amém, quero, glória a pregando. eu Deus, quero glória a a Deus, foto, hein? ó, eu amém. tô Eu esperando. quero ver a foto, hein?